Olá, muito boa noite a você que nos acompanha. O Câmera Aberta já está no ar. Confira agora os destaques que preparamos para a edição de hoje. Tubarão cedia segundo Congresso Nacional da Indústria na Murel. Capivari de Baixo realiza audiência pública para discutir a concessão dos serviços de água e esgoto no município. E ainda, Repique dos Sinos mantém viva a tradição centenária na festa de Santo Antônio em Laguna. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Câmera Aberta já está no ar. Olha, o processo que pode mudar o futuro dos serviços de água e esgoto em Capivari de Baixo avançou mais uma etapa nesta semana. Uma audiência pública reuniu autoridades, lideranças e moradores para apresentar os estudos que vão embasar a futura concessão dos serviços no município. O Centro de Convivência da Terceira Idade de Capivari de Baixo recebeu na noite desta terça-feira uma audiência pública que marcou mais uma etapa do processo de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto no município. Durante o encontro, técnicos da Fundação Inoversa Sul apresentaram à comunidade os estudos que estão sendo desenvolvidos para estruturar o futuro modelo de concessão dos serviços. A fundação foi contratada pela Prefeitura em 2025 para realizar análises técnicas, econômicas e jurídicas necessárias para a elaboração do projeto. Entre os pontos apresentados está a atualização do Plano Municipal de Saneamento, que havia sido revisado pela última vez em 2019. Nós contratamos a Inoversa Sul para renovar o projeto, buscando informações do projeto anterior e adequando nas cidades que nós temos hoje como referência em Santa Catarina, como Pomerode, Brusque e outras cidades. Então a gente tem certeza que esse passo é muito importante para desenvolver, só não na questão da captação da água, que o nosso projeto sempre foi aqui no Rio Capivari, que está acontecendo hoje de acordo com o estudo que foi levantado, pensando também na questão principalmente do saneamento básico. Hoje a nossa cidade de Capivari de Baixo não tem nenhum metro de tratamento de esgoto. Então a gente sabe que esse estudo vai contribuir muito, essa audiência pública vai concluir todo o processo para que nós possamos adequar ainda mais essas informações para que possamos encaminhar ao Tribunal de Contas. E assim que isso acontecer, nós estaremos com o nosso objetivo hoje, além do estudo que nós fizemos, é que possamos fazer na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, onde nós vamos fazer um pregão a nível nacional. A audiência também serviu como espaço para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões da população, reforçando a transparência do processo. Agora, as contribuições recebidas durante a consulta e a audiência pública serão analisadas. Na sequência, toda a documentação será encaminhada ao Tribunal de Contas de Santa Catarina para avaliação. Somente após a conclusão dessas etapas é que o município poderá dar início ao processo licitatório para a escolha da futura concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Capivari de Baixo. A gente está indo para a quinta fase de 6 e essa é uma audiência que ela não é uma obrigação, mas faz parte do processo até para dar participação pública. Nós fizemos todo o diagnóstico e as fases subsequentes para fazer o levantamento geral. Agora estamos na fase de qualificação do estudo e automaticamente depois ele vai ser submetido ao Tribunal de Contas para que seja validado e efetivamente colocado para as últimas fases, que é dar evidência ao edital e à legislação. A vereança pode avaliar, pode ter acesso, pode estudar sem problema nenhum, mas a qualificação final do processo, até para que seja transparente, tenha uma governança majoritária e mais robusta, é exatamente a submissão ao Tribunal de Contas e depois esse encaminhamento final para aí sim o Poder Executivo dar os devidos encaminhamentos para o edital. E agora nós vamos falar de segurança pública. Um incêndio registrado aqui em Tubarão, no bairro São Clemente, destruiu uma casa de madeira. Os detalhes dessa e de outras ocorrências que foram registradas aqui na região neste início de semana, você confere agora.
O Corpo de Bombeiros Militar de Tubarão foi acionado no início da tarde desta terça-feira para atender uma ocorrência de incêndio registrada no bairro São Clemente. Quando as equipes chegaram ao local, o fogo já havia tomado conta da residência de madeira, com cerca de 50 metros quadrados. 2 linhas de combate foram montadas para conter as chamas e evitar novos riscos. Aproximadamente 9.000 litros de água foram utilizados no combate e no rescaldo. No momento do incêndio, uma menina de 11 anos estava no imóvel, mas conseguiu deixar a casa a tempo e não sofreu ferimentos. Ainda em Tubarão, uma nova avaliação realizada pela COSIP e por técnicos da Celesc revelou que o prejuízo causado pelo furto de fiação elétrica na rodovia Ivane Freta Moreira é muito maior do que o estimado inicialmente. O valor dos danos já ultrapassa os R$100 mil. Para retirar os cabos, os criminosos danificaram 3 caixas de controle de distribuição, um relógio de medição e toda a fiação interna do sistema. Segundo a COSIP, o furto exigirá a substituição completa da rede em alguns trechos. Parte da iluminação deve ser restabelecida nos próximos dias, mas outros pontos ainda dependem da chegada de cabos de alta tensão para que o serviço possa ser concluído. E em Jaguaruna, um homem de 31 anos foi preso no bairro Copa 70 por descumprimento de medida protetiva de urgência. De acordo com a Polícia Militar, ele entrou na casa da própria mãe de 61 anos, mesmo estando proibido de se aproximar da vítima por determinação judicial. A situação acabou gerando uma discussão entre o autor e o padrasto, o que levou a família a acionar a polícia. Após a confirmação da medida protetiva e do descumprimento da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. Já em Braço do Norte, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 26 anos no bairro Centro. Durante a abordagem, os policiais realizaram a consulta aos sistemas e confirmaram a existência de uma ordem judicial em aberto pelo crime de furto. Após ser informado sobre o mandado, o homem foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Tubarão, onde permanece à disposição da Justiça. E em Imbituba, um jovem de 19 anos foi autuado por dirigir sem habilitação e colocar motoristas e pedestres em risco no bairro Guaiúba. Durante o patrulhamento, os policiais perceberam uma manobra suspeita feita pelo condutor de uma motocicleta e tentaram realizar a abordagem. Mesmo após os sinais sonoros e luminosos da viatura, o rapaz ignorou as ordens de parada e iniciou fuga por diversas ruas do município. Segundo a polícia, durante o trajeto, ele desrespeitou sinalizações de trânsito e transitou de forma perigosa, colocando em risco pedestres e outros condutores. A fuga terminou quando ele perdeu o controle da motocicleta e caiu. Após a abordagem, foi constatado que o jovem não possuía carteira nacional de habilitação. Um termo circunstanciado foi lavrado e as medidas administrativas foram adotadas. A motocicleta acabou sendo apreendida. E nós vamos para um breve intervalo e em seguida você confere os detalhes da previsão do tempo. E ainda, Tubarão cedia o 2º Congresso Nacional da Indústria na Amurel. O Câmera Aberta volta já. Estamos de volta com o Câmera Aberta desta quarta-feira e agora vamos conferir os detalhes da previsão do tempo aqui para a nossa região. Na quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e garante temperaturas agradáveis. Em Tubarão, os termômetros variam entre 12 e 19 graus. Em Laguna, a mínima será de 15 e a máxima de 18 graus. Já em Imbituba, as temperaturas ficam entre 13 e 19 graus. Em Gravatal, a previsão indica mínima de 12 e máxima de 20 graus, a maior da região. Em Jaguaruna, os termômetros marcam entre 15 e 18 graus. Já em Pescaria Brava, a temperatura varia de 12 a 19 graus. Na sexta-feira, o tempo muda
e a chuva volta a ganhar força. Em Tubarão, a mínima será de 13 e a máxima de 18 graus. Laguna terá temperaturas entre 16 e 18 graus, enquanto Imbituba varia de 13 a 18 graus. Em Gravatá, os termômetros ficam entre 12 e 17 graus. Jaguaruna registra mínima de 16 e máxima de 17 graus. Já em Pescaria Brava, a temperatura varia entre 13 e 18 graus. E hoje, Tubarão está recebendo o 2º Congresso Nacional da Indústria na Murel. O evento, realizado pela Fundação Inoversa Sul, reúne especialistas, empresários, pesquisadores e profissionais do setor para debater temas estratégicos. Além das palestras, a programação também conta com a apresentação de estudos científicos e momentos de troca de experiências entre os participantes. O futuro da indústria, logística e inovação esteve em debate em Tubarão nesta quarta-feira. O 2º Congresso Nacional da Indústria reuniu empresários, pesquisadores, lideranças e profissionais de diferentes setores para discutir caminhos para o desenvolvimento econômico da região e do país. Bom, é uma satisfação, são quase um ano de trabalho depois da primeira versão. E nós entendemos que é uma ação estratégica, né? A Fundação Inoversa Sul tem que se posicionar no mercado regional. E nós entendemos que para motivar, impulsionar o ecossistema, nós temos que cumprir a nossa finalidade estatutária. Promovido pela Fundação Inoversa Sul, o Congresso trouxe especialistas de destaque nacional para abordar temas como industrialização, inovação tecnológica, agronegócio, economia do mar e logística. O objetivo é fortalecer o ecossistema empresarial e industrial da Murel. É um desafio, até porque nós conseguimos trazer pessoas ou personalidades de entidades de envergadura nacional, a Fiesc, que é a maior entidade do Estado, super representativa, mais executivos, por exemplo, da montadora de carros da Renault, executivos da CNT, que é o órgão nacional de transporte, personalidades como da engenharia da produção e também do setor moveleiro de uma indústria de porte nacional. Então, isso significa que a gente está ocupando espaço e aos pouquinhos vamos avançando e desenvolvendo. A programação pela parte da tarde foi marcada por debates sobre eficiência produtiva e infraestrutura. O professor e doutor em engenharia de produção Daniel Pacheco Lacerda apresentou aplicações da teoria das restrições nos sistemas produtivos. A engenharia de produção esteve entre os temas centrais do debate. A área é responsável por integrar pessoas, processos e tecnologias para melhorar o desempenho das organizações e aumentar a produtividade das empresas. Ao longo do dia, os participantes tiveram acesso a conteúdos voltados à competitividade, inovação e planejamento estratégico, temas considerados fundamentais para o crescimento sustentável da indústria catarinense. A iniciativa contou com a participação de representantes de instituições como o UFSC, IFSC, Senai, Unisul e da própria Fundação Inoversa Sul. Todos devem imaginar quanto é difícil promover um evento nacional. No interior do Brasil, numa região que não tem tradição de promoção de eventos, e numa localidade econômica que carece de impulsionamento. Entre palestras, apresentações técnicas e momentos de troca de experiências, o Congresso colocou em pauta assuntos que fazem parte da realidade da indústria brasileira. O 2º Congresso é importante, principalmente quando a gente vê toda essa mudança tributária que nós estamos vivendo aí, vamos viver a partir de 2027 e discutir um pouquinho o futuro das empresas aqui na região, principalmente da Murel, e falando aqui de Tubarão, acho que é importantíssimo. Nós recebemos hoje grandes autoridades estaduais aí, o presidente da Fiesc está aí, o nosso prefeito Sorato também está aqui, nosso vice Denis também está. Então, assim, é um momento ímpar, importante para Tubarão, a gente recebe com grande alegria esse 2º Congresso. E nós vamos agora para mais um breve intervalo, mas não saia daí, pois em seguida você confere. Repique dos Sinos mantém viva a tradição centenária na festa de Santo Antônio em Laguna. O Câmera Aberta volta já.
Estamos de volta e agora nós vamos acompanhar o comentário do psicólogo, filósofo e professor José Antônio Matiola. Muita gente acredita que o ciúme é o tempero do amor ou uma prova de cuidado. Mas na psicologia nós entendemos que ciúme em excesso é sinal de insegurança e falta de controle. Quando tentamos vigiar o celular ou controlar os passos do parceiro, da parceira, não estamos protegendo a relação, estamos sufocando a confiança. O ciúme fala muito mais sobre quem sente do que sobre quem é aquela pessoa vigiada. Se você sofre com isso, o caminho é fortalecer a sua autoestima e entender que ninguém pertence a ninguém. O amor saudável sobrevive na liberdade e não na vigilância. Que tal trocar o controle pela conversa franca? E a partir de hoje... E Laguna vive mais uma edição da tradicional festa de Santo Antônio dos Anjos, padroeiro da cidade. Entre as celebrações religiosas, uma tradição centenária ainda vive: o repique dos sinos da Igreja Matriz, um costume herdado de Portugal que atravessa gerações e anuncia a fé do povo lagunense. Os sons que ecoam da torre da Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos atravessam séculos de história. No centro histórico de Laguna, o tradicional repique dos sinos é mais do que uma sequência de badaladas. É uma manifestação de fé, cultura e identidade que passa de geração em geração. Entre os responsáveis por manter viva essa tradição está a Raíssa, que aprendeu a arte de repicar e foi a primeira mulher a levar adiante o costume centenário. Eu comecei após a pandemia e quando eu fui chamada para repicar, eu lembro que eu peguei 2 martelinhos numa madeirinha e fui pegando o repique. O conhecimento foi transmitido por quem dedica anos à preservação dessa herança cultural. Danilo está entre os repicadores que mantêm o processo de ensino para que novos integrantes possam dar continuidade aos toques que marcam as celebrações religiosas de Laguna. O repique do sino, ele já acompanha a festa desde a sua existência, né? E eu comecei a fazer parte dessa cultura, repicando os sinos, assim quando já era sacristão da igreja, coroinha. Lá pelos meus 7, 8, 9, 10 anos, né? Enfim, então, e nós acompanhávamos as missas como coroinha. Desde a primeira vez a gente escutou o repique do sino. E até um dia por curiosidade, a gente via aqueles 2 senhores subir as torres da igreja, né? E a gente curiosamente acompanhou e ficamos aqui ouvindo lá de baixo. O repique do sino era feito na época ao meio-dia, às 4 da tarde, às 18 horas e às 19 horas antes de iniciar as trezenas, né? E assim foi feito. No decorrer do tempo, ele nunca ficou sem ser feito, né? Saímos para estudar, fomos morar em outra cidade e sempre teve alguém para substituir. E o nosso objetivo era sempre fazer com quem sempre dá continuidade, ensinando alguém, né? O repique dos sinos acontece durante a festa de Santo Antônio dos Anjos. A celebração, uma das mais antigas de Santa Catarina, começou no dia 1º e segue até o dia 14 de junho, reunindo missas, procissões e manifestações de fé que atraem moradores e visitantes. Durante os 13 dias da trezena, os sinos anunciam cada momento da programação religiosa e reforçam a ligação entre a comunidade e o santo padroeiro de Laguna. A festa de Santo Antônio dos Anjos pertence àquele mês das festas populares, que atrai tanto a questão folclórica quanto a questão religiosa. Na verdade, a questão folclórica está envolta das nossas tradições religiosas. Então, a festa de Santo Antônio, que começou no dia 1º, vai até dia 14 esse ano, no domingo, né? Concluindo, assim, claro, a parte mais importante da festa, que se dá por ocasião da festa de Santo Antônio, no dia 13 de junho, em que, então, muitos fiéis de todos os cantos acorrem para celebrar este glorioso santo. E é aqui também, na Igreja Matriz, que os devotos costumam vir e bater na porta do templo para pedir um amor verdadeiro ou abençoar a relação que já existe. Santo Antônio é invocado como o santo
do mundo inteiro, de muitas causas, né? Também relacionado a esta questão popular sobre o fato de ser casamenteiro, dado a 2 ou 3 milagres que teria feito, não é, em torno do fato de ter tanto mantido em pé casamentos que estavam por ruir, como ter conseguiu com que jovens, né, alcançassem um bom matrimônio, não necessariamente um casamento, mas um bom casamento, ou um santo casamento, que aos olhos humanos poderiam ter começado e, consequentemente, terminado muito mal, não é, pelos conselhos do santo, pela vida de santidade com que ele invocava os jovens a viverem. Então, alcançaram e tiveram um bom êxito no seu casamento. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever esta edição do Câmara Aberta e as nossas reportagens completas no nosso canal do YouTube, @UniTVSC. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais e fique muito bem informado pelo nosso portal unitv.com.br. Continue assistindo a nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã.